Bom, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre relações métricas, né? Um dos nossos dois assuntos que vão cair na nossa sondagem, relações métricas e trigonometria, tá bom? Vamos começar aqui pelas relações métricas. Bom, as relações métricas, o que eu quero estudar com ela é encontrar medidas dentro de um triângulo retângulo, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que é um triângulo retângulo. E é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, tá bom? A gente já viu isso, a gente estudou isso quando estava falando lá sobre o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Então, se vocês verem uma atividade, uma questão na prova, e o triângulo não tem esse ângulozinho aqui, esquece de assim, professor, isso aqui não é um triângulo retângulo, eu não posso aplicar as relações métricas dentro dele, tá bom? E por que a gente não vai ficar só no Teorema de Pitágoras? Que eu, inclusive, vou mostrar para vocês como a gente chega naquela fórmula. Porque eu posso encontrar outras medidas dentro desse triângulo aqui que não tem relação com os lados, né? Não vão ter relação com os catetos, tá? A gente vai ter uma atividade aqui embaixo, ó, aqui, que vejam, eu não sei o valor desse lado, eu não sei o valor desse lado, eu não sei o valor desse lado. E eu vou ter que encontrar, de alguma forma, o valor do x e do y. Então, para esses casos, a gente vai estar usando as relações métricas no triângulo retângulo. Então, como que a gente vai começar isso? Eu quero explicar para vocês como que a gente encontra as fórmulas para que você ou decore essas fórmulas ou aprenda a encontrar elas, que fica mais fácil. Aquelas questões lá embaixo, eu vou resolver das duas formas, encontrando a fórmula, digamos assim, e usando as fórmulas que a gente já vai ter encontrado, tá bom? Então, vejam só. Eu quero fazer com que dentro desse triângulo retângulo apareçam dois outros triângulos para eu poder criar as minhas relações métricas. Porque aí vai ser a relação dos tamanhos desse triângulo maior para os outros triângulos menores que eu vou encontrar. Tá bom? Então, como que eu vou fazer? Pegando o meu ângulo de 90 graus e traçando uma reta perpendicular ao lado. O que significa uma reta perpendicular? Deixa eu fazer uma melhor aqui. É uma reta que faz um ângulo de 90 graus, tá? Então, essa reta com esse lado aqui de baixo forma um ângulo de 90 graus. E aí, claro que são para os dois lados. E aí acabou, minha gente. Eu tenho três triângulos agora na minha figura. Vejam só. Eu tenho o triângulo grandão, né? O triângulo branco. Eu tenho esse triângulo rosa que eu estou traçando aqui agora. Um pouquinho ruim, mas vamos relevar. Tá bom? E aí, antes de seguir para o outro triângulo que eu tenho aqui, eu vou já marcar aqui, vejam só. Esse triângulo saiu dessa parte aqui. Em cima é o vértice A. Então, no meu triângulo rosa, continua sendo o vértice A. Aqui do lado é o vértice C. E aqui embaixo? Bom, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto H. Tá bom? Que é quando essa reta amarela se encontra com esse lado aqui embaixo, tá? H. Então, nesse triângulo aqui eu também tenho o H. Vê, aqui embaixo tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Aqui, nesse lado esquerdo, eu tenho esse ângulo, uma linha. Né? Vou chamar ângulo 1 e ângulo 2. Esse que tem duas linhas, tá? Ângulo 1, ângulo 2. E aí, vejam, aqui em cima, quem é que está aqui nessa parte de cima? Vejam só. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. Né? Então, vejam, eu tenho esse ângulo de 90 graus aqui. Então, um ângulo de 90 graus. Mais o ângulo 1, que é esse ângulo aqui. Mais o ângulo 2, que é esse ângulo aqui. Isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Tá bom? E nesse triângulo rosa aqui, eu já tenho o ângulo de 90 e o ângulo 1. Eles não mudaram do triângulo grande para esse triângulo menorzinho. Então, significa que esse último ângulo que falta aqui é o ângulo 2. Duas linhas. Tá bom? Então, maravilha.
Agora, eu tenho esse segundo triângulo aqui dentro, ó, que é um triângulo um pouco maior. Que vai ficar meio troncho também, mas vamos relevar. E aí nós trazemos ele aqui para baixo. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o triângulo rosa, que é marcar tudo. Aqui em cima é o vértice A. Aqui do lado direito é o vértice B. Aqui embaixo é o vértice H. Eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus. Se aqui é o ângulo 2, aqui também vai ser o ângulo 2. Bom, isso já tem o ângulo 90 e o ângulo 2, me falta apenas o ângulo 1, tá bom? O que é que falta a gente marcar aqui para a gente poder começar a criar as relações métricas? Vejam, esse lado aqui é esse lado aqui, então ele vale B. Esse lado aqui é o mesmo que esse lado aqui, então aqui embaixo ele vale C. Essa reta aqui, ela é a altura do triângulo. Então, vou chamar ela de H. E aí, vejam, isso é a mesma coisa que isso e isso. Tá? Então, aqui, H, H. E aí, me falta só essa partezinha aqui de baixo. E aí, vejam que essa parte aqui da esquerda, né, do triângulo rosa, e esse aqui do triângulo verde, se eu somar os dois, eu encontro o A. Tá bom? É uma relação que a gente vai ter aí entre eles. Mas eu vou fazer de outra forma, que é... eu vou chamar esse pedaço aqui de M e esse pedaço de N. Então, aqui no triângulo rosa, essa parte aqui é M. E no triângulo verde, essa parte é N. Tá bom? Então, nós temos agora tudo que nós precisamos para criar as nossas relações métricas, tá bom? O que eu vou fazer aqui é só limpar um pouco o triângulo grande, né, o triângulo branco, para a gente ficar só com as informações próprias dele, tá bom? E aí o que a gente vai fazer sempre é uma análise a partir de algum ângulo, tá? A gente pode criar diversas, existem várias fórmulas, tá? Eu vou mostrar aqui 9. Se eu não me engano, são 9 que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Na verdade são 8, né? Tá? Mas a gente vai sempre partir de algum ângulo. E a gente vai começar sempre simples. A gente vai olhar pro ângulo de 90 graus e algum dos outros dois ângulos. O ângulo A1 ou A2. Né? O ângulo uma linha e o ângulo duas linhas. E vamos fazer essas relações, tá? Então, ó, começando sempre do triângulo maior para um dos outros dois triângulos. Então, ó, eu vou primeiro fazer a seguinte relação. O lado que está na frente do ângulo de 90. Quem está na frente do ângulo de 90 graus, no triângulo branco, é o A. Então, vou escrever aqui, ó, embaixo. A. Primeira parte. Segunda parte é quem que está entre o ângulo de 90 e o ângulo de uma linha. Bom, quem está entre o ângulo de 90 e o ângulo uma linha é o B. Então, eu vou criar uma fração com o B. Então, vai ficar A sobre B. E isso vai ser igual a essa mesma relação em um dos outros dois triângulos. Eu vou fazer primeiro no triângulo rosa, depois no triângulo verde. Ó, no triângulo rosa, quem está na frente do triângulo do ângulo 90 graus é o B. E quem está entre o ângulo de 90 e o ângulo uma linha é o M. Tá, daqui a pouco eu resolvo isso aqui. Vamos fazer o triângulo verde agora. Ó, vai continuar a mesma relação. Quem estava na frente do ângulo de 90 graus, no triângulo grande, que era o A. E quem está entre o 90 e uma linha, que é o B. No triângulo verde vai ser, na frente do 90 graus, é o C.
entre o 90 graus e o 1 a linha é o H. Então, vou colocar aqui H. Pronto, criamos a primeira relação métrica entre esses triângulos. O que a gente faz agora, só para finalizar, ali, nós vamos fazer uma multiplicação cruzada. Isso aqui assim, ó, multiplicando, tá? Então, B vezes B, B ao quadrado, A vezes M, A vezes M. Tá? Primeira relação métrica que nós encontramos aqui. B ao quadrado é igual a A vezes M. Tá? Então, significa que esse lado aqui é igual, né, esse lado ao quadrado é igual a A vezes M, que seria essa parte aqui. Tá? É isso que a gente está aprendendo a fazer. Pegar essas informações e encontrar o resultado delas. Tá? Aqui, a gente vai multiplicar cruzado também. E vai chegar aqui, B vezes C é igual a A vezes H. E chegamos à nossa segunda relação métrica. Tá? Então, quando eu tenho a altura do meu triângulo, eu sei que se eu multiplicar B vezes C, isso vai ser igual a A vezes H. Tá bom? É isso que a gente está tentando encontrar aqui nesses triângulos. Tá bom? Então, ó, nós fizemos a relação ângulo de 90, ângulo, uma linha. Agora vamos fazer a relação ângulo de 90 e ângulo, duas linhas. Então, vamos lá. De novo, a gente vai começar olhando quem está na frente do ângulo de 90 graus, que é o A. E quem está entre o de 90 e o duas linhas é o C. Isso para o triângulo grande. No triângulo rosa, na frente do 90 graus é o B. Entre o 90 e o duas linhas é o H. Daqui a pouco a gente multiplica cruzado. Com o verde agora, A sobre C, né, que não vai mudar lá. Mas no verde, na frente do 90 graus é o C. Entre o 90 graus e duas linhas é o N. Agora a gente vai e multiplica cruzado. C vezes B. C vezes B é igual a A vezes H. E aí vejam que essa relação métrica aqui que a gente encontrou é igual a essa. Tá? Então, essa aqui a gente nem precisa decorar, porque já é igual. Essa só está em ordem diferente, mas é igual. Agora no verde, C vezes C, C ao quadrado, A vezes N, A vezes N. Encontramos aqui a nossa terceira relação métrica. Agora o que a gente vai fazer? Partindo do triângulo, dos triângulos pequenos, tá? Eu vou fazer primeiro a relação 90 e uma linha, depois 90 e duas linhas. Como assim, professor? Não estou entendendo mais nada que você está falando. Ó, no triângulo rosa, quem está na frente do ângulo de 90 graus é o B. Quem que está entre o 90 e uma linha é o M. Agora olhando para o triângulo verde, quem está na frente do triângulo 90 graus é o C. Quem que está entre o 90 graus e uma linha é o H. Tá bom? Daqui a pouco a gente faz a multiplicação cruzada. E agora eu vou olhar. No rosa, quem que está na frente do 90 graus? É o B. Quem que está entre o 90 graus e o duas linhas? É o H. E no verde, quem está na frente do 90 graus? É o C. E quem está entre o 90 graus e o duas linhas? É o N. Então, multiplicando cruzado nesses dois. Aqui, C vezes M é igual a B vezes H. Encontramos uma quarta relação métrica. E aqui, C vezes H é igual a B vezes N. Encontramos uma quinta relação métrica. Vamos encontrar mais uma
E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra o Teorema de Pitágoras aqui, tá? E aí vejam só. A nossa última relação métrica, ela vai estar nesses triângulos menores também, tá? Que é o seguinte. Quem que está na frente do ângulo, uma linha, no triângulo rosa? Bom, é o H. E entre o uma linha e o duas linhas é o B. Agora eu vou ignorar o ângulo de 90 graus, tá bom? Bom, quem que está na frente do triângulo uma linha no N? No triângulo verde, no caso, né? É o N. E quem que está na frente do triângulo? Bom, a nossa última relação métrica, ela está nos triângulos menores, tá? Então, no rosa e no verde aqui. E aí vai ser bem simples. Eu vou olhar para quem está na frente do ângulo uma linha e do ângulo duas linhas. Então, no triângulo rosa, quem está na frente do ângulo uma linha é o H. E quem está na frente do ângulo duas linhas é o M. Já no meu triângulo verde, quem está na frente do ângulo uma linha é o N. E quem está na frente do ângulo duas linhas é o H. E aí, multiplicando cruzado, eu vou ter que aqui, ó. Eu vou fazer primeiro assim, tá? H vezes H, H ao quadrado, M vezes N, M vezes N. E aí encontramos a nossa última relação métrica, que nós não conhecemos ainda, tá? Então, assim, se a gente for aprender todas as relações métricas, vocês vão ter que aprender todas essas aqui, que eu vou fazer um xizinho rosa. Tá? Por isso que eu quero que vocês aprendam a encontrar as fórmulas, porque você não precisa decorar tanta coisa. O que eu quero que a gente foque são os que eu vou marcar o x verde, tá? Que são esses que têm elevado ao quadrado. Então, b ao quadrado é igual a vezes m, c ao quadrado é igual a vezes n, e h ao quadrado é igual a m vezes n, tá bom? São as principais aqui que eu quero que vocês decorem, né? Vai ficar mais fácil a gente trabalhar com elas. O que eu quero mostrar aqui, vocês já sabem como é o Teorema de Pitágoras, mas eu quero mostrar para vocês como é que ele aparece, tá? Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, do b ao quadrado igual a vezes m. E essa fórmula aqui do c ao quadrado igual a vezes n. E o que eu vou fazer é eu vou somar as duas. Então, vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a m mais a n. Professor, isso não é o Teorema de Pitágoras. Ainda não. Mas vejam só. Eu vou repetir aqui b ao quadrado mais c ao quadrado, que não tenho o que fazer com eles. Mas nessa parte aqui, eu tenho um termo em comum, né? Eu tenho AM e AN. Então, o A está presente nos dois termos, eu posso colocar ele em evidência. A vezes M mais N. E aí, veja só que legal. Eu falei para vocês lá no começo que quando eu passo essa reta aqui, forma um ângulo de 90 graus. E a gente chamou essa partezinha aqui de M e essa parte de N, não é? M mais N é igual a o lado A. Então, bem aqui que eu tenho M mais N, isso aqui é a mesma coisa que A, né? Então, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. E A vezes A o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. E se vocês prestarem atenção aqui, ó, o lado A é quem está na frente do ângulo de 90 graus. E quem fica na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa.
tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso é, tomem cuidado para a questão tá tão simples, que tudo que vocês precisam fazer é usar o Teorema de Pitágoras. Tá? Porque se acontecer isso, use o Teorema de Pitágoras, esquece todas essas fórmulas, esquece de encontrar. Se você sabe o valor de 2 catetos, está faltando o terceiro, é Teorema de Pitágoras, tá? Você sabe que aqui é 6, aqui é 8. Quer saber o valor desse carinha aqui? Não vai pensar em relação quem vezes... Não, faz Teorema de Pitágoras, tá? Então, a ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí você vai encontrar o valor desse lado que está faltando, tá bom? Então, sempre que você estiver olhando para os catetos e você quer encontrar o terceiro, Teorema de Pitágoras, tá? Você tem essas informações aqui, ou então a altura, aí sim a gente tem que pensar nessas relações métricas aqui, tá? O vídeo tá longo, eu sei, mas nós vamos fazer ainda uma atividade aqui, tá? E eu quero encontrar o valor de x e o valor de y, tá bom? É tudo que eu quero fazer. E aí, vejam, o y tá fácil. Tá muito fácil. Porque, vejam só. Esse pedacinho aqui mede 3, né? Então, significa que daqui até aqui tem 3. E daqui até aqui tem 9. Então, isso tudo é y, que é 9 mais 3. Y igual a 12. Tá? E aí, vamos observar. Na frente do ponto A, né, da ponta A do triângulo, eu tenho o meu A minúsculo. Na frente da minha ponta B, eu tenho o meu B minúsculo. E na frente do meu ponto C, eu tenho o C minúsculo. Tá bom? Então, o que é que eu quero que a gente veja com isso? Que eu posso olhar para aquelas relações métricas que a gente já encontrou para encontrar o resultado aqui. Eu quero saber esse camarada aqui, não é? E aí, eu vou subir lá em cima e vou olhar qual é a forma que eu tenho um B, por exemplo, um A e um M. Olha, essa fórmula bem aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes M. Mas, professor, eu tenho tudo isso? Tem. Ó, o A gente acabou de encontrar que é o 12. O B é quem eu quero achar. E o M é esse 3 aqui, ó. Essa partezinha menor. Então, B ao quadrado é igual a A vezes M. O B é o X. Então, X ao quadrado é igual a A, que vale 12, vezes 3. Então, X ao quadrado é igual a 12 vezes 3, 36. Eu tenho um lado elevado ao quadrado e eu não quero que ele seja mais. Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Então, x é igual a raiz quadrada de 36. X é igual a 6. Professor, mas tem um grande problema. Eu não lembrei da forma. Cheguei na prova, não anotei. Tá bom. O que a gente pode fazer? A gente vai continuar sabendo que o y é 12, tá? Não tem o que fazer, não. Tá? O y continua sendo 12, porque é a soma do 9 mais o 3 aqui. Mas aí, o que a gente pode fazer? Tentar encontrar alguma relação métrica. Veja, isso aqui é um triângulo menor. Vou jogar ele aqui para fora. Eita. Vou trazer ele aqui para fora pra gente. Onde eu sei que aqui é A, aqui é C, aqui é H. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Aqui tem um ângulo, uma linha. E aqui tem um ângulo, duas linhas. Aqui mede 3. Aqui mede X. Não é?
E aí eu tenho o triângulo grande, que eu vou trazer ele aqui para fora também. E aí, eu sei que aqui tem 90 graus, aqui é A, aqui é C, aqui é B, aqui é uma linha, aqui é duas linhas. E aqui mede 12, e aqui mede X. Então, ó, quem está na frente do 90 graus? É o 12 do triângulo maior. Então, 12 sobre quem está entre o 1 ali e o 90 graus é o X. E no triângulo pequeno, quem está na frente do 90 graus é o X. E quem está entre o 90 graus e 1 linha é o 3. E se eu multiplicar cruzado agora? X vezes x, x ao quadrado. 12 vezes 3, 36. Olha, caí na mesma coisa. Então, se eu não lembrar a fórmula, eu aplico as relações métricas. E aí eu vou encontrar que a raiz quadrada de x ao quadrado é x também. E a raiz quadrada de 36 é 6, tá? Pessoal, aqui eu vou lembrar só uma coisa. Raiz quadrada de 36 é igual a mais ou menos 6, não é? Só que como a gente está trabalhando com unidade de medida, tá? Não existe tamanho menos 6. Por isso que eu estou falando que o resultado é 6 positivo, tá bom? Mas só para vocês lembrarem isso aí, que depois, mais para frente, em outros estudos, a gente tem que sempre lembrar que é mais ou menos. Tá bom? Então, pessoal, foi uma aula longa, tem mais de 20 minutos essa aula, mas é o processo, tá bom? Estudem, façam atividades, eu vou trazer depois um vídeo só resolvendo questões de atividade aqui, e tirem dúvida, tá? Chegou na sala de aula, tá com dúvida, pergunta, tá com dúvida durante a atividade, coloca nos comentários aqui desse vídeo, que aí eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? É um assunto denso e ainda vem trigonometria, que é um assunto ainda um pouquinho mais denso também pra gente trabalhar, tá? Então não se poupem de tirar dúvida, tirem todas as dúvidas, porque vocês estão tirando a sorte grande. Estou colocando um capítulo só. É um capítulo pesado? É um capítulo pesado, mas é só um capítulo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula.